Mensagem do coração de Deus por missionário Marcos. Uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para diáconos e diversos ministérios. E uns conhecem a Deus pela ciência, outros pela interpretação. No meu caso, particularmente, porque cada um tem que tomar conta de si, da sua vida. Particularmente eu conheço a Jesus pela revelação de sua palavra e transmitida pelo Espírito Santo. Aqui há diversas funções. Enquanto você não descobre qual é a sua missão na Terra, enquanto você não descobre qual é a sua missão na Terra, você vive num labirinto procurando. Eu vivi numa época em que as pessoas, os cristãos de minha época, iam até a casa de profetas, ouvir profecias, se sentiam uma dor de cabeça, um probleminha lá em casa com alguém, alguma coisa, ia até a casa da irmã, do irmão que orava, que buscava a Deus, que conhecia Deus pela revelação, e buscava ali uma oração. Nada de errado nisso. Alegrei-me quando me disserem: vamos à casa do Senhor. Onde a Bíblia, ali está a bênção de Deus. Ela aberta, sendo lida, melhor ainda. E não se é bom, eu posso transmitir a você a mensagem da palavra de Deus, sem querer implantar em você o meu ministério. Talvez você seja chamado para trazer salvação dentro da faculdade, para trazer salvação dentro do seu lar, da sua família. Começando dentro do seu lar, vai se expandir dentro do seu lar. Haverá um missionário, um filho seu, um sobrinho seu. O filho, quando recebe a Jesus, leva o evangelho para dentro do seu lar. O seu pai se torna um pastor. E Deus tem os seus mistérios, os seus meios, porque agimos com o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, vivo, que trabalha. Jesus falou: meu Pai trabalha, eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Então, a constância do trabalho na obra do Senhor, o dia a dia construímos. Há aqueles que não são um martelo, há aqueles que são um pé de cabra, que serve para desconjuntar, arrancar o que foi pregado. Há aqueles que despregam. A letra mata, o espírito
vivifica. O Espírito torna a dar vida. A letra mata. Provérbio de Salomão. No tanto falar, as pessoas, quem fala se atrapalha na sua própria palavra. Então, o Evangelho é poder de Deus. Palavras vazias, sem poder de Deus, do Espírito Santo, são meramente palavras vazias. Então, a letra da palavra de Deus, ela deve ser espiritualizada e acompanhada com a unção e poder do Espírito Santo, para que haja transformação de vida. Paulo, o apóstolo São Paulo, ele vinha não com palavras, mas em demonstração do poder de Deus. E a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E os lenços de Paulo eram levados do seu corpo. Os lenços não eram trazidos para Paulo orar. Os lenços eram levados do corpo de Paulo, do seu uso pessoal, de enxugar rosto, de limpar as lágrimas, porque missionário chora, e como chora, aleluia. E os lenços de Paulo eram levados e colocava-se o lenço de Paulo sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Bíblia sem poder de Deus, Evangelho, faculdade de teologia, ensinamentos, anos a fio de teologia, bacharelado em teologia, isso e aquilo. Letra mata. O Espírito vivifica. É hora da igreja levantar em profecia, revelação, visão, poder de Deus, unção, jejum e oração, glória a Deus e aleluia, no céu e na terra. Quando oramos, falamos com o céu, movemos o céu, movemos a terra em oração. Os anjos trabalham. Quando nós em carne, Deus olha para nós e vemos que nós somos pó e cinza somos, mas como nos ajoelhamos, nos santificamos na carne e no corpo, nos ajoelhamos diante de Deus, diante do Senhor. Quando nos ajoelhamos diante do Senhor, os anjos se empolgam para trabalhar. Eu vejo isso pela fé. Por isso a palavra de Deus, no meu caso, para mim, particularmente, a mim é revelação. Eu conheço as coisas de Deus pela revelação. Conheço as coisas de Jesus, conheço as coisas do céu, conheço as coisas da Bíblia, conheço as coisas do Espírito, pela revelação do Espírito Santo de Deus vivo, do Deus vivo. Conheço pela revelação de Jesus as coisas concernentes ao Reino dos Céus. Sem poder de Deus. Paulo falou, eu não venho com vocês com palavras persuasivas. Eu não vim fazer a cabeça de vocês, Paulo dizia. Eu não vim jogar um 7-1 na cabeça de vocês. Eu não vim jogar um 7-1. Eu não vim persuadir vocês com palavras vazias. Eu vim em demonstração do poder de Deus.
aquela mulher que adivinhava. E Paulo foi lá e pôs um fim naquilo, em nome de Jesus. Paulo era tão ousado na mão de Deus. O apóstolo São Paulo foi tão ousado na mão de Deus, que ele, numa das suas partes da sua palavra, ele disse, segundo o meu evangelho, se tornou dono do evangelho. O homem que perseguia o evangelho, a igreja de Cristo, se tornou dono do evangelho. Aleluia. Glória a Deus. O mensageiro. Apóstolo quer dizer mensageiro. Apóstolo, o significado de apóstolo é mensageiro. Não venho com palavras persuasivas, não venho com 7-1. Eu não venho fazer a cabeça de vocês. Eu não venho conquistar vocês. Eu venho em poder, em demonstração do poder de Deus. Em demonstração do poder de Deus. Quando eu tiver esta oportunidade, se Deus me der esta oportunidade, estou esperando só uma portinha abrir. Não abrirei porta. A porta, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Esse é o ministério que Deus tem me chamado. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. E se pegarem na serpente, não vos fará dano. Pisará serpente e escorpiões e não fará dano. Orarei com todas as forças do meu rim, porque Deus me deu o dom da oração. Deus me deu o dom da oração. O meu dom é orar, buscar o Senhor, falar com o Pai. Por isso que o meu ministério, não implante o seu ministério na minha vida. Não implante o seu ministério na minha vida. O seu ministério é o seu ministério. O meu ministério é o meu ministério. Cada um tem o seu ministério. No momento, meu ministério é Facebook, MSN e WhatsApp. Minha família que está envolvida no Facebook, eu tenho que dar testemunho primeiro na minha casa. O apóstolo São Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pronto, acabou. Sede meus imitadores. Segundo o meu evangelho, gentios têm que passar por Paulo. O perseguidor tem que passar pelo perseguidor que foi transformado. Esse para mim, Jesus falou, esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome. O Espírito de Deus falou isso. Esse para mim é um vaso escolhido. Paulo, chamado não pela vontade da carne humana, não pela vontade dos homens, que pela vontade dos homens, ele nunca seria Paulo, ele nunca seria o apóstolo São Paulo, ele nunca seria o mensageiro, nunca, jamais seria o mensageiro. Nunca. Não, você é o perseguidor. Você mandou matar Estevão. Você consentiu na morte de Estevão. Você não. Os fariseus hipócritas da época fariam isso com Paulo. Com certeza faria isso com Paulo. Os fariseus e hipócritas da época fariam isso com Paulo. Você não, você é perseguidor. Você perseguiu, você deixou matar, você matou. Você consentiu na morte de Estevão. Você não. Mas Jesus vem lá e fala, esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome. Louvado seja Deus. Paulo não vai para aquela cidade. Paulo não vai para aquela cidade. Pegou o cinto de Paulo e falou, vai fazer isso, vai amarrar e matar. Paulo falou, não somente estou pronto para morrer por nome de Jesus. Não mereço morrer por causa do nome de Jesus. Homem destemido, valente. Glória a Jesus. Este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome. Paulo, missionário mais parecido com Jesus que houve na terra. O missionário mais parecido que houve com Jesus. Paulo, o missionário, o homem mais parecido com Jesus que houve na terra, foi o apóstolo São Paulo. O morrer para mim é ganho, o viver para mim é lucro. O morrer para mim é ganho, o viver para mim é lucro. Em Jesus.
Tudo posso, vem Paulo com aquela mensagem, tudo posso naquele que me fortalece, sem passar fome, sem passar frio. Já passei fome, já passei frio, já tive fartura, já tive riqueza, já tive pobreza, já passei frio, já naufraguei. Nada, vem Paulo com essa mensagem, nada nos separar do amor de Cristo, do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a profundidade, nem os anjos, nem o inferno, nem outra criatura, nada nesse mundo me separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Palavra de poder extraída da boca do apóstolo São Paulo. Não venham vocês com 7:1 furado, não venham vocês com palavras persuasivas. Quem mais me ajudou foi a igreja mais pobre. E essas igrejas mais pobres, a igreja mais pobre da Judéia foi a que mais contribuiu comigo. Aleluia. Foi a que mais me deu dinheiro. Foi a que mais cuidou de mim. Oh, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que não vos conformeis com este mundo. E quantas mensagens maravilhosas do apóstolo São Paulo. Há uma discussão. Quem escreveu o livro de Hebreus? Há um sinal deixado por Paulo, que Paulo escreveu o livro de Hebreus. O apóstolo São Paulo escreveu, eu já estudei isso. Quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. A graça de Deus, a bênção apostólica do mensageiro. A bênção apostólica do mensageiro Paulo, o apóstolo Paulo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. Todas as cartas de Paulo, a graça de nosso Senhor. Vai lá, Paulo.